Abre João 6. Você conhece essa passagem, mas por favor, não seja um orgulhoso e religioso de achar que já conhece, então você já sabe tudo da passagem. Ela fala da multiplicação dos pães e peixes, mas começa por ali e não vai terminar aqui. No versículo 2, diz, e seguia uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Diga para mim, diga comigo, via os sinais. Por que a multidão seguia Jesus? Porque via os sinais. Muitos estão aqui, ainda como uma multidão, mas Deus quer te fazer nesta noite se tornar um discípulo. Deus quer te fazer nesta noite se tornar um filho com atitude. Porque você ainda está como uma multidão. Porque você ainda segue a Jesus pelo que Ele pode te dar. Você ainda segue a Jesus pelo que Ele pode fazer. Você ainda segue a Jesus por aquilo que Ele é capaz de realizar na sua vida. Mas Jesus quer ter um tempo com você. Leia o versículo 3. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. O que Jesus fez? Separou um tempo com os seus discípulos. Jesus diferencia a multidão dos discípulos através do tempo. Jesus diferencia você, se você é multidão ou se você é discípulo, se você é multidão ou se você é filho, através do tempo que você tem com Ele. A multidão ficou lá esperando Jesus fazer os sinais. Ela seguiu Ele por causa dos sinais. Mas Jesus subiu com os discípulos para o monte. Ele falou, eu não vou dar prioridade para a multidão. Eu já faço sinais, isso para mim é fácil. Mas eu preciso preparar os meus discípulos. Ele separou um tempo com os discípulos. E separou os discípulos da multidão. O que separa você da multidão? O que faz de você um filho é o seu tempo com Ele. 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas ele dizia isto para o... Como é que está na sua Bíblia? Provar ou experimentar. Ele disse isso para Filipe para quê? Só quem está aqui essa noite. Ele disse isso para Filipe para quê? Para provar Filipe, pois ele bem sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Muitas vezes Deus nos chama para fazer algo que na verdade não temos como cumprir. Só para nos provar. Qual a nossa reação em frente ao impossível? O que nós fazemos quando nós nos deparamos com um chamado de Deus que nós não somos capazes de realizar? Ele chegou para Filipe e ele falou assim, Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para essa multidão comer? Onde nós vamos comprar pão, Filipe, para eles comerem? E Filipe foi naquele momento provado por Jesus. Jesus, quando está um tempo a sós com você, Ele vai te dar direções, muitas vezes só para te provar. E essas direções normalmente vão te desafiar a sair do teu comodismo. As direções que Deus te der, normalmente, sempre, quase 100%, vai fazer você sair da sua zona de conforto. E qual vai ser a sua reação? A reação de Filipe foi no versículo 7. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouquinho só. Ele deu um grande valor em dinheiro, para poder dizer assim, nem esse valor em dinheiro vai ser capaz de comprar pão suficiente para eles comerem, nem que seja um pouquinho, não vai ser suficiente. Filipe recorreu a um Deus chamado dinheiro. A reação que Filipe teve foi, em vez de dizer, Jesus, tu tem poder para fazer o que for para alimentar esse povo. Ele olhou e disse para Jesus, nem 200 denários vão ser capazes de alimentar esse povo. Ou seja, nem o Deus do dinheiro, nem uma fonte que me sustenta é capaz de alimentar esse povo. O Deus que normalmente eu procuro não vai ser capaz de satisfazer essa necessidade.
Filipe logo pensou no Deus que compete com Deus. Quando você se encontra em uma dificuldade, para qual Deus você recorre? O que te dá segurança nessa terra? Quando você se encontra enfermo, você primeiro vai orar ou você primeiro vai buscar um médico? Você primeiro vai orar ou você primeiro vai comprar o remédio na farmácia que você já sabe que vai te fazer bem? Para qual Deus você recorre quando você tem dificuldades? Preste atenção, o Espírito Santo está ministrando algo tão profundo na sua vida, para mudar o rumo da sua vida. Deus vai te dar uma direção. Você percebeu que Ele trouxe os discípulos para perto dele, para tirar um tempo com ele. E Ele deu uma direção para Filipe. Ele falou, Filipe, nós precisamos alimentar eles. Quando Deus estiver com você, Ele vai te dar uma direção para tirar da zona de conforto. Qual vai ser a sua reação? Vão acontecer coisas na sua vida só para te provar. Qual vai ser a sua reação? Você vai recorrer a meios, a circunstâncias capazes de satisfazer a sua necessidade? Eu não estou falando de você não ir ao médico, de você não comprar remédio. Eu estou falando de milhões de outras coisas que satisfazem a sua necessidade. Como, por exemplo, o Facebook. Como, por exemplo, o Instagram. Como, por exemplo, shopping. Como, por exemplo, amigos, tempo com amigos. Como, por exemplo, videogame, filmes, passeios. Como, por exemplo, comida. Quando você está vazio, quando você está incomodado, quando você não está feliz, quando você está angustiado, para quem que você corre? O que satisfaz a sua alma? Para que Deus você recorre quando você se encontra desafiado, provado, em dificuldade, em angústia? O maior problema no nosso relacionamento com Deus é que Ele não é a fonte de todas as coisas da nossa vida. O maior problema aqui no Brasil, o Evangelho chegou ao estado que chegou, porque nós temos tudo. Porque se você ficar doente, você tem a quem recorrer. Se você ficar com angústia, você vai fazer alguma coisa para satisfazer a sua angústia. Você vai sair com seu namorado. Você vai ter algum tipo de prazer. Você vai ter algum tipo de passatempo que vai satisfazer aquela sua angústia. Vai fazer você esquecer a sua tristeza. Vai fazer você esquecer o seu problema. Vai fazer você esquecer a angústia que você está sentindo, o vazio que você tem. Vai fazer você esquecer. Você recorre ao quê? Quando você está assim. Quem já ouviu falar da Mama Hyde? Hyde Baker. Quem já ouviu falar? Minoria, 3, 4, sei lá. Ela é uma missionária que trabalha na África há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Só que lá é uma extrema pobreza. Ela depende de Deus 100%. Ela não tem escolha. Ela não tem uma opção. Não, hoje eu vou orar. Não, hoje eu tenho como comprar aquele pão. Não, hoje eu tenho como comprar aquele leite. Hoje eu tenho como curar a ferida daquela criança que se machucou. Hoje eu tenho como levar ele no médico. Ela não tem opção, ela não tem médico, ela não tem comida para comprar. É muita criança. É uma população muito pobre, são muitos. Por isso lá, queridos, existe mortos ressuscitando. Por isso lá existe cego sendo enxergando, surdo ouvindo, com frequência, assim, como se fosse uma dor de cabeça. Porque lá eles dependem 100% de Deus, eles não têm opção. Lá sim, Deus é 100% a fonte de todas as coisas que eles precisam. Lá sim, quando eles têm a Deus, eles têm tudo. Lá sim. Lá é assim. Mas aqui, a quem você recorre? A quem você recorre? Deus é tudo para você? Que bonita essa frase. Deus pode até ser suficiente para você, mas Ele é todas as fontes das suas necessidades. Ele é a primeira opção ou a única opção. Versículo 8 e 9. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? André, pelo menos, desculpa, ficou um cabelo aqui na minha cara. André, outro discípulo de Jesus naquele momento, ele não
Ele não disse, Jesus, tu pode todas as coisas. Não, ele não chegou a esse nível ainda. Mas pelo menos, quando ele estava num tempo com Jesus e viu uma necessidade, viu uma provação, viu um desafio que Jesus estava levando eles a tentar resolver, André pelo menos apresentou algo para Jesus. André pelo menos apresentou a sua limitação. Deus não, quando Ele te provar, e geralmente Ele pode te provar em coisas que você não vai ser capaz de cumprir, Ele não espera que você se torne um super-homem de repente e fale assim, eu consigo, eu tenho a força, eu vou fazer. Ele não espera isso de você, querido. Ele sabe as suas limitações. Mas André, pelo menos apresentou as suas limitações a Jesus e não recorreu a outro Deus. André, pelo menos, não foi recorrer a um outro recurso, a uma outra fonte de satisfazer aquela necessidade. André, pelo menos, disse assim, olha, tem isso aqui, 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso não pode alimentar todo mundo, mas tem isso aqui. Ele apresentou a sua limitação. O que você faz quando Deus pede para você sair da sua zona de conforto? Você simplesmente cruza os braços e fala assim, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, não dá, eu não tenho condições, eu não tenho recurso, a minha família é pobre, eu sou pobre, eu não tenho tempo. O que você fala quando Deus quer te tirar da zona de conforto? Se você não tem tempo, querido, Deus vai aumentar o dia, vai parar o sol para você ter tempo, se realmente isso é verdade. Mas se você apresentar para Ele a sua limitação, Ele vai fazer isso. Não se você disser assim, eu não consigo, eu não posso, não dá, não sei o quê, e ficar dando um monte de desculpa. Ele faz o que for preciso, desde que você apresente algo. Desde que você chegue assim, pai, eu não consigo. Pai, não dá mais, eu não tenho essa capacidade. Eu estou te apresentando aqui, Senhor, isso aqui é tudo que eu sou, isso aqui é tudo que eu tenho, isso aqui. Essa pessoa aqui, essa pessoa cheia de defeitos, essa pessoa cheia de limites, essa pessoa cheia de problemas, essa pessoa cheia de picuinhas na alma, essa pessoa cheia de limitações, essa sou eu, Pai, não tenho mais nada para te oferecer, mas se isso aqui serve, eis-me aqui. Se isso aqui, Senhor, dá para fazer alguma coisa, então eis-me aqui. É tudo que eu tenho, é tudo que eu sou. Eu te apresento as minhas limitações. Pelo menos André fez isso. E quando você fizer isso, Jesus vai te dizer, Jesus vai te dar uma direção. Para André, ele disse no versículo 10, fazei reclinar o povo, ora naquele lugar. Havia muita relva, reclinaram-se ali, pois os homens em número de quase 5.000. Quando você apresenta uma limitação para Ele, se você pelo menos não recorrer a outro Deus, se você quando estiver angustiado, quando estiver com problema, quando você precisar sair da zona de conforto, sei lá, querido, se acontecer alguma coisa na sua vida que você precisar de Deus, se você pelo menos não recorrer a uma outra fonte que satisfaça a sua necessidade, mas se você na presença dEle como discípulo, como filho, tendo tempo com Ele, disser assim, Pai, eu não vou tentar recorrer a nada, vem aqui e sara minha alma, vem aqui e satisfaça a minha angústia, vem aqui, Senhor, e cumpre em mim o teu querer, usa-me, essa é a minha limitação, isso aqui é o que eu sou. Ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar uma direção. Ele vai fazer alguma coisa. Porque Deus não está esperando de você perfeição. Deus não espera de você um super-homem. Deus não quer que você seja perfeito. Diz para quem está do seu lado, Deus não quer que você seja perfeito. Ele não precisa que você seja perfeito. Fala de novo, Ele não precisa que você seja perfeito. E agora fala de novo assim, você também nem vai ser perfeito enquanto estiver aqui nessa vida. Fala para ele, fala. Se você e eu sabemos disso, será que Deus não sabe? Então para de dar desculpa, para de pôr limite. Para de arranjar picuinha na sua vida. E recorre ao único Deus. Recorre à sua única fonte de satisfação. Recorre à sua única fonte que cumpre a sua, que pode suprir a sua necessidade. A única fonte. Não a primeira opção. A única opção. Deus é sua primeira opção, a sua única opção. Oh, Jesus.
Ai, Jesus. Aleluia. Ele pega as suas limitações e te leva. No versículo 11. Eu quero ler primeiro. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados. E de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando... Só o 11, presta atenção. O que eu estou aqui fazendo uma associação aos peixes e aos pães? Eu estou fazendo uma associação às nossas limitações. Foi essa associação que Deus me deu nessa palavra. Os peixes e os pães aqui representam as nossas limitações, aquilo que nós não podemos e não somos perfeitos para fazer e nem seremos. Mas se apresentarmos a Ele alguma coisa, nem que seja tudo o que nós somos imperfeitos, Ele vai dar graças, Ele vai dizer, que bom que você fez isso. Ele pegou os pães e, havendo dado graças, o que Ele fez depois? Ele repartiu entre todos os discípulos. Ele falou assim, tá aqui as limitações. Agora, com as suas limitações, você vai se unir a outras pessoas e vai cumprir o meu chamado. Com as suas limitações, não sozinho. Não sozinho. Eu não te chamei para ficar sozinho. Eu não te chamei para realizar as coisas sozinho. Eu não te chamei para você ser só e solitário. Eu te chamei para você ser unido no meu corpo. E com as suas limitações que você me apresentou, eu dou graças ao Pai que você fez isso. E eu vou te encaminhar para pessoas com as suas limitações e com as limitações de outras pessoas, mas com o sobrenatural de Deus. Haverá multiplicação, haverá crescimento, haverá sobrenatural, haverá uma mudança em Joinville. Haverá uma mudança nas nossas vidas. Haverá salvação. Haverá o impossível. Porque foi o impossível que aconteceu. E quando, no versículo 12, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. E quando você por conta própria não pode fazer, se você apresentar a Deus, Ele não apenas vai fazer, como vai te surpreender. Ele não apenas vai fazer, como vai ir além das suas expectativas. Não recorra mais a outros deuses na sua vida. Para de julgar a católica que tem ídolos, porque você também tem. Quando você recorre a qualquer outra fonte que realize as suas necessidades, você está sendo idólatra, porque esses são outros deuses na sua vida. A comida pode estar sendo Deus, a televisão pode estar sendo outro Deus, suas amizades podem estar sendo outro Deus, o seu trabalho, você enfia a cabeça no trabalho para esquecer dos problemas, é outro Deus. Em vez de recorrer a Ele que resolve os seus problemas, você enfia a cabeça no trabalho para não precisar pensar neles. Esse é o seu Deus, o Deus que faz você não pensar. A sua faculdade pode estar sendo o seu Deus. Sua família. Não sei. Só sei que a gente precisa acordar. Se a gente quiser mudar essa cidade. Se a gente quiser fazer a diferença, se nós somos realmente filhos, nós precisamos despertar e parar de ter um relacionamento com Deus secundário. Como se Ele fosse uma segunda opção. Se nada der certo, eu tenho a Deus para orar. Nada dá certo, mas pelo menos eu tenho Jesus para pedir. Ai, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que me buscais não porque vistes sinais,
mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e te creiamos, que operas tu? Povo hipócrita, povo mesquinho, meu Deus do céu, povo medíocre. Não estou falando de vocês, eu estou falando desse relato. Que povo medíocre, que povo mesquinho. Porque Jesus já tinha mostrado sinais, inclusive eles seguiam Jesus pelos sinais. A Bíblia já disse lá no início, eles seguiam Jesus pelos sinais, mas só para Jesus multiplicar o pão de novo, para eles se saciarem de novo, eles quiseram jogar tipo um verde com Jesus. Queridos. Não, mas assim, ó, mostra o sinal então. Faz alguma coisa, uma coisa para a gente ver então. Jesus. Só Ele para amar, gente. Só Ele para amar. Só Ele para ter muito amor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz isso também. Às vezes a gente faz isso também. Ah, faz. Ah, se faz. Deus já operou na sua vida? Quantos já viram o sobrenatural de Deus? Em alguma coisa? Já mesmo? Então por que quando você precisa de novo, você duvida? E meio que faz assim, essa mesma indagação. Deus, se tu puder, se tu tiver esse poder, se tu for capaz. A gente faz isso, não faz? Meio que assim, duvidando, será que ele faz de novo? Será que ele opera de novo? Mas ele já não fez uma vez? Será que você está seguindo ele só pelos sinais? Que quando a gente só segue pelos sinais, a gente realmente não conhece ele, então a gente passa a duvidar do que ele é capaz. Se você não tiver tempo com ele, você for da multidão, porque esse aqui estamos falando da multidão, que não tem tempo com ele. Então, se você não tiver tempo com ele, você vai duvidar de novo. Você vai duvidar de novo, você vai fazer parte dessa multidão, que já viu ele fazendo a multiplicação, mas falou de novo, mas então faz mais um sinal. Mas o que tu pode fazer então? Mostra-nos. Acabaram de ver. Mas porque não tem tempo com ele, não conhecem ele, daí duvidam dele. Entendeu? Então toda vez que você precisar de Jesus na sua vida, só pelo que ele pode fazer, você vai sempre entrar nesse ciclo de dúvida. Você vai sempre entrar nesse ciclo de será que ele pode? Será que ele me ama? 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 Ele te ama, querido. Será que ele pode fazer? Ele pode fazer, querido. O que ele não pode é te obrigar a ter tempo com ele. É só isso que ele não pode. Isso tem que partir de você. A única coisa que nós temos é tempo. E a tempo é a moeda de troca por aquilo que é importante na sua vida. Você troca o seu tempo por aquilo que é importante para você. Versículo 31. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, do céu deles pão a comer. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Enquanto você está procurando algumas coisas que Deus pode fazer na sua vida, Ele está ansioso para ter tempo com você e te mostrar coisas muito maiores que Ele pode te dar. Enquanto você está mendigando as migalhas que caem da mesa de Deus, Ele está ansioso para ter tempo contigo e te dar o banquete dos filhos. Não as migalhas. O que você está pedindo para Ele é tão fácil, é tão pequeno. Ele está tão ansioso para revelar o coração dele para você. Ele está tão ansioso para revelar o amor dele na sua vida.
Ele está tão desejoso, Deus tem desejo de ter tempo contigo e te fazer a pessoa mais feliz desse mundo. Deus tem sede, Deus tem anseio de fazer de você o filho mais realizado desse mundo. Deus tem sede de fazer de você o filho mais suprido nas suas necessidades. Aliás, Deus tem sede de fazer de você um filho que não tem necessidades. Deus não tem prazer em ver suas necessidades. Ele pode até te provar em algumas coisas, mas não é o prazer dele. O prazer dele é suprir você em todas as coisas da sua vida, quando ele é a sua única opção. Quando ele é a sua única opção. Qual é o nível de fragilidade da sua fé? Eu vou terminar com essa pergunta em alguns versículos que eu vou ler. Qual é o nível de fragilidade da sua fé? Se você está aqui para buscar alguma coisa de Jesus, e a maioria de vocês ainda está, mas hoje isso vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar o rumo da sua vida. Porque hoje você vai dar um passo e vai se tornar um filho com atitude de filho. Porque você é filho com atitude de multidão. Você é filho, mas está com atitude de multidão. Porque não quer ter tempo com o pai. Então você não conhece, então você fica duvidando igual a multidão duvida, você não crê no amor que ele tem igual a multidão não sabe. Mas hoje, Deus quer que você dê um passo para ser filho, que tem tempo com o pai, e que tem ele como a única fonte de realizar e satisfazer as necessidades da sua vida, todas elas. Seja tristeza, ele vai te dar alegria. Seja financeiro, ele vai te prover. Seja enfermidade, ele vai te curar. Qualquer enfermidade, qualquer necessidade. Qual é a fragilidade da sua fé? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quantos são discípulos aqui? Quantos são? Quantos são? Levanta a mão sem medo. Você é filho. Você é filho, levanta a mão. Você é filho. Essa é a sua identidade de filho. Quantos são filhos? Vocês estão com medo ainda. Quantos são os filhos? Você é filho. Isso nunca vai mudar. O que está mudando é a sua atitude de multidão. Mas hoje você vai começar a ter atitude de filho, porque ele vai ser a sua única opção. Presta atenção. Jesus amado, misericórdia. Deixa eu encerrar. Os discípulos depois falaram. Depois ele disse lá no versículo 53, lê comigo, eu já vou encerrar. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Lá no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? 66, por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Qual é a fragilidade da sua fé? Muitos ainda discípulos, mesmo buscando ter tempo com ele, ainda não têm ele como sua única fonte para satisfazer todas as necessidades da sua vida. E por isso, quando alguma necessidade ainda não é satisfeita, esses discípulos dão uns passos para trás, param de ter tempo com ele. Param de andar com ele como andavam, passam a se tornar de multidão. Fica de pé.